Os cinco grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos, a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções. Todos estes são considerados, em resumo, como campo de atividades e suas interações. Mahabhutani ahankaro buddhiravyaktam evacha indriyani dashaikancha panchachendriya gochara ichadvesha sukham dukam sangatashchetanadriti etashetram samasena savikaram udahritam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 13, versos 6 e 7. Agora, Prabhupada explica, a gente entende, Bimala. Segundo todas as afirmações autorizadas dos grandes sábios, os hinos védicos e os aforismos do Vedanta Sutra, os componentes deste mundo são terra, água, fogo, ar e éter. Esses são os 5 grandes elementos, o Mahabhuta. Depois existem o falso ego. Nossa, falso ego é terrível. Terrível, hein, Bimala? Pior ainda que ele é a luxúria, né? Tá. Talemães fala menos, já começou a dar bronca. Depois, já começou o falso ego. Depois, eu que estou de falso ego. É claro que eu sou um falso eguento. Depois existem o falso ego, a inteligência e o estágio imanifesto dos 3 modos da natureza. Então existem, essa cidade de 9 portões que a gente mora é complicada. O corpo humano é comparado a uma cidade com 9 portões. Tá, depois fala. Tá bom, sim senhora, é hoje. Hoje não vou poder falar nada. Tá, o tempo e a maré não esperam por ninguém. Então existem 5 sentidos para adquirir conhecimento: os olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Depois dos 5 sentidos funcionais, voz, pernas, mãos, o ânus e os genitais. Peraí, então, acima dos sentidos, é por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, Bimala. Depois, já falei isso aqui, tá. Então, acima dos sentidos existe a mente, que está dentro e pode ser chamada o sentido interno. É o 6º sentido, né? Nós temos 6 sentidos, incluindo a mente. Se fantasia tanto, né, sobre o 6º sentido, se especula tanto, e é apenas a mente. Portanto, incluindo a mente, existem 11 sentidos ao todo. Então, 5 sentidos... Peraí, Bimala. Então, existem 5 objetos dos sentidos. O olfato, os objetos dos sentidos são superiores aos sentidos, por isso que eles atraem os sentidos. Na verdade, arrastam, né? Arrastam o sentido à força, porque os objetos dos sentidos são superiores aos sentidos. Então existem 5 objetos dos sentidos: o olfato, o paladar, forma, tato e som. Estou pensando nas formas ilusórias aqui. Do objeto do sentido. Tá. Nossa, não pode pensar nada, hein? Não, está pensando na forma. Citou 5 aqui, ó. Então existem 5 objetos dos sentidos que atraem, na verdade arrastam os sentidos, né? O olfato, paladar, forma, tato e som.
Até nos desenhinhos, né? Passava, quando eu era criança, via aqueles desenhos, cheirava uma coisa gostosa e o bichinho lá no desenho ia voando, né? Através do cheiro até o objeto do cheiro. Tá, já parei de falar. Nossa, não pode falar nada, hein, Bill? Não pode pensar nada, não pode falar nada. Agora vai. Tá frio. A voz não quer sair. Agora, o agregado destes 24 elementos chama-se o campo de atividade. Se a pessoa faz um estudo analítico destes 24 temas, então ela pode compreender muito bem o campo de atividade. Então existe o desejo, o ódio, o prazer e a dor, que são interações, representações dos 5 grandes elementos do corpo grosseiro. Os sintomas vitais, representados pela consciência e pela convicção, são a manifestação do corpo sutil. Muita gente confunde, né? Acha que é um corpo espiritual. Não. O corpo material sutil. Nós, almas eternas, somos mais sutil ainda. Nós estamos dentro desses corpos materiais grosseiro e material sutil. E o corpo material sutil é formado de mente, ego e inteligência. Estes elementos sutis estão incluídos dentro do campo de atividades. Os 5 grandes elementos são uma representação grosseira do falso ego sutil. Eles são uma representação na concepção material. A consciência está representada pela inteligência, da qual os 3 modos da natureza material são o estágio e manifesto. Os 3 modos da natureza material em estágio e manifesto denominam-se pradana. Tá, vou ler de novo aqui. Posso errar de vez em quando também? Muito obrigado, hein? Mas quando a gente erra, a gente volta, né? Porque aqui o conhecimento é passado completo e perfeito, para que as pessoas não se enganem, não sejam enganadas e não saiam enganando ninguém. Os 3 modos da natureza material em estágio e manifesto denominam-se pradana. A pessoa que deseja conhecer os 24 elementos em detalhe, junto com suas interações, deve estudar a filosofia mais detalhadamente. Está vendo? Tem que estudar a filosofia para entender a ciência de Deus. É porque quem conhece Deus conhece todas as coisas como elas realmente são. E só existe um Deus, o Deus Supremo, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único, Krishna. É a causa de todas as causas e a única causa sem causa. Ninguém causou ele não veio de lugar nenhum. Ele sempre existiu. Por isso que ele é o Deus Supremo, o controlador de tudo e de todos, o dono da verdade. O dono da verdade é Deus, Krishna. Ele é a verdade absoluta. A verdade absoluta é uma pessoa. Tá, agora vai. Deixa eu ler aqui de novo, Bímola. A pessoa que deseja conhecer os 24 elementos em detalhe, junto com suas interações, deve estudar a filosofia mais detalhadamente. No Bhagavad Gita só se dá um resumo. Depois do Bhagavad Gita vem a pós-graduação do Bhagavad Gita, que é a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. E depois da pós-graduação, que é a coleção Śrīmad Bhagavatam, vem o doutorado da ciência do amor a Deus, que é a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. E depois tem o Néctar da Devoção também, né? São os livros básicos que Prabhupada recomenda a todos que querem conhecer Deus de fato.
Na verdade, experimentar Deus, fazer experimentos com Deus e experimentar Deus. A ciência é assim, né, Bímola? Teoria, experimento prático e resultado prático. Então Deus é para ser experimentado. E quem experimenta Deus não quer mais nada. Fica completamente satisfeito. Ficou legal, né? Quem experimenta Deus fica completamente satisfeito. Porque Deus é tudo. E quem tem tudo não quer mais nada. Está satisfeito. Tá demais. Até o ar está frio, Bímola. Tá, já parei de falar. É miséria, né? A miséria do frio. E tem gente que gosta. Tem gente que gosta de sofrer, né? O masoquista, ele gosta de sofrer. Até paga para sofrer. O corpo é a representação de todos estes fatores. E existem mudanças do corpo que são 6. O corpo nasce, cresce, permanece, produz subprodutos, então começa a se deteriorar. E no último estágio ele desaparece. Portanto, o campo é uma coisa material não permanente. No entanto, o Kshetragya, em português o conhecedor do campo, o seu proprietário, é diferente. Nós somos os próprios otários desses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis. Já parei de falar, já atrasou 1 minuto. Nossa, Bímola, arruma um cronômetro aí para você cronometrar os 10 minutos. Vou tomar água. Engraxar a garganta, senão não sai a voz. Tudo materialmente falando passa por essas 6 mudanças, 6 fases. Lê mais e fala menos. Não estava pensando, não é para pensar, tá bom. Quando eu penso, as horas passam, os minutos passam, tá bom. Andantarashta paramano chayantarashta. Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, essa vida de cachorro bailarino não é fácil. Vamos ler mais um pouquinho do livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Capítulo 6. O Devoto Perfeito. E Bob fala: à tarde, Srila Prabhupada, conversávamos sobre austeridades. O Senhor dizia que se não praticarmos austeridades voluntariamente, teremos de praticar alguma austeridade involuntariamente? E Prabhupada fala: sim. O problema é que você não tem disposição para praticar certas austeridades, mas ao aceitar um mestre espiritual você tem de cumprir a ordem dele, isto é a austeridade. E Shamasundara pergunta: mesmo não querendo praticar austeridades, devo praticá-las? E Prabhupada responde: sim, você deve. Uma vez que você se rendeu ao mestre espiritual, a ordem dele é tudo. Então, mesmo que não goste, você tem de cumprir-lhe as ordens para agradá-lo. E Shamasundara fala: E Prabhupada fala: mas você não gosta? E ele ri: ninguém gosta de jejuar. Mas se o mestre espiritual diz: hoje vamos jejuar, o que se pode fazer? Discípulo é aquele que concorda voluntariamente em ser disciplinado pelo mestre espiritual. Isto é a austeridade. E Shamasundara fala:
Nossos pais e os muitos indivíduos inteiramente enamorados da vida material não querem se submeter a austeridades ou dores corporais, mas de qualquer modo a natureza os força a fazê-lo. E Prabhupada fala, isto é austeridade forçada, o que não é bom, pois apenas a austeridade voluntária funciona. E Shamasundara fala, se não nos submetemos a austeridades voluntárias, somos de qualquer modo forçados a nos submetermos a austeridades. E Prabhupada fala, a diferença entre o homem e o animal é que o segundo não pode aceitar austeridades, mas o primeiro sim. Ao ver um quitute saboroso numa confeitaria, pode ser que um homem queira comê-lo, mas por perceber que está sem dinheiro, ele pode se restringir. No caso de uma vaca, contudo, ela avança em direção ao quitute e o come. Mesmo caso alguém a espanque com uma vara, a vaca não desistirá de comê-lo, senão que será capaz de tolerar qualquer coisa. Os animais, portanto, não sabem se submeter a austeridades. Nossa austeridade, não obstante, é muito agradável. Tudo o que fazemos é cantar Hare Krishna e dançar, e Krishna nos dá bons alimentos para comer. Krishna Prasadam, quero morrer disso. Por que o seu povo não aceita esse tipo de austeridade de cantar e dançar Hare Krishna e comer bem Krishna Prasadam? Por praticarmos, por isso que tem o festival transcendental Hare Krishna todos os finais de semana no mundo inteiro, para todo mundo praticar essa austeridade, esse sofrimento, né, Bimala? Que é cantar e dançar, comer e beber. Nossa, que sofrimento gostoso! Por praticarmos austeridades, Krishna nos manda coisas boas, de modo que nada perdemos. O fato é que, quando você se torna krishnaizado, obterá mais confortos do que tem agora. Já são 20 anos que vivo sozinho, mas não tenho dificuldades. Antes de aceitar a ordem de vida renunciada, eu vivia em Delhi, e embora vivesse sozinho, eu não tinha dificuldades. E Shamasundara fala, se não aceitarmos disciplina transcendental, a natureza nos forçará a passar por muitas calamidades. E Prabhupada fala, sim, isso é declarado no Bhagavad Gita 7.14. Daivihiyesha gunamai mamamaya duratyaya mamevaje prapadyante mayam netantarantite. Em português, esta minha natureza divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, é difícil de ser superada. Porém, aqueles que se rendem a mim podem superá-la facilmente. Maya, essa Maya é terrível. Maya vive nos impondo muitas dificuldades, mas tão logo nos rendamos a Krishna, acabam-se tais imposições. E Shamasundara fala, éramos tão tolos que vivíamos pensando, no futuro serei feliz. E Prabhupada fala, sim, isso é Maya, ilusão. Todo mundo fala, né? É um ditado popular. No final dá tudo certo. Não, dá tudo errado. Já está dando errado e vai continuar dando errado. Vai continuar dando cada vez mais errado, porque estão fazendo tudo errado. Não tem como melhorar. Fazendo tudo errado. A única maneira, o único jeito de melhorar é se rendendo a Deus, Krishna, como o Prabhupada está explicando aqui. Mas voltando aqui à conversa que Prabhupada está tendo com Shamasundara, vou repetir. Éramos tão tolos que vivíamos pensando, no futuro serei feliz. E Prabhupada, sim, isso é Maya, isso é ilusão. É como no caso do burro. Se você monta no burro e coloca um feixe de capim na frente do focinho dele, o burro pensa, basta-me andar um pouco adiante para conseguir pegar o capim. Mas o capim fica sempre a 20 centímetros do focinho do burro. Isso se chama
burrismo. Todos pensam, basta me dar um passo adiante para que eu consiga ser feliz. Há uma longa pausa preenchida pelo som de buzinas de bicicleta, crianças brincando e muitas pessoas chamando umas às outras. Bob, na verdade fala, né, Bimala? Eu gostaria de lhe agradecer muito por sua gentileza e atenção, mas infelizmente acho que amanhã terei de partir. E Prabhupada fala, não fale de partir, mas sim de ficar e participar. E Bob fala, ainda não posso. Agora mesmo eu pensava em voltar amanhã à minha cidade. E Prabhupada, não volte. E Bob pergunta, devo passar o dia aqui amanhã? E Prabhupada fala, fique aqui. E Bob fala, se o Senhor mandar, eu fico. E Prabhupada fala e faz perguntas. Não vai dar tempo. Poxa, estava tão legal o diálogo aqui, Bimala. Você entrou no diálogo e virou um triálogo. Parar com a palhaçada, tá? Prabhupada, sim, você é um ótimo rapaz, vamos parar aqui. Infelizmente vamos parar aqui. Calma. Prabhupada. Calma, Bimala, estou anotando aqui. Sou um catilógrafo, já te falei. Sim, você é um ótimo, ótimo. A tua filha aí, tua filha quer falar. Não é fácil não, hein, Bimala? Sim, você é um ótimo. Vamos parar, ótimo. Já sou ruim de serviço. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso do Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, a única opção é ler na tela. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui. O link do Bhagavad Gita como ele é o quinto link, não é? Pô, tem que ir direto, tá bom. Não, tá, o primeiro link, coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente já falou no começo do programa. A gente vai ler já já. O Purana Imaculado. Coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás. Coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática. Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você. O econômico você dá de presente ou então esquece por aí, dia 25, e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então está combinado. Então, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar? Agenda, tá? Agenda. Calma, tô indo na agenda, Bimala.
Não, não tem nada, hoje não tem nada. Ah, tem um recado do Senhor Krishna Chaitanya. O Senhor Krishna Chaitanya avisa seus seguidores que a obrigação deles é espalhar a consciência de Deus, Krishna. Por isso não saia de casa sem um livro de Prabhupada. Conversa vai, conversa vem, começa a falar de Krishna, aí tem um livro na mão, dá o livro, pede uma doação e continua distribuindo livros, porque sempre que você conseguir um tempinho, distribua os livros de Prabhupada. É principalmente agora neste mês, maratona, né, Bimala? Maratona aí de distribuição de livros, é quando os devotos fazem um esforço extra para distribuir mais livros às almas condicionadas que não param de nascer. É preciso muitos devotos, né? Para inundar o mundo inteiro com livros e Krishna Prasada. Tá, já parei. Tá, então vamos tentar cantar então, né? Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Maharajanima encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Ei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Deixa eu centralizar a letra aqui. Onde nós paramos, hein? 113 aqui. Aqui, ó. Deve-se entender que enquanto alguém se identifica em termos do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais e não como parte integrante de Deus, Krishna, ele ainda está na plataforma de Ahankara, ou falso ego, porque
O sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais é planejado de acordo com os modos da natureza adquiridos pela entidade viva através de seu corpo material. Porém, os mestres enfatizam em seus comentários sobre este verso que esse falso ego, mediante o qual a pessoa se identifica como um sacerdote brahmana, um governante, um comerciante, um artista ou trabalhador, uma classe baixa, um renunciado, um devoto casado e assim por diante, deve ser oferecido à suprema personalidade de Deus, Krishna. Segundo Srila Jiva Goswami, quando alguém se sente muito atraído ao ouvir e cantar sobre o Senhor Supremo Krishna e não apenas a oferecer-lhe os frutos de seu trabalho, ele alcança o nível chamado Swarupa Siddha Bhakti. Em português, a etapa em que a verdadeira devoção torna-se visível. Pode-se dar o exemplo de que, embora qualquer bom cidadão pague os seus impostos ao governo, ele necessariamente não tem de amar o governo ou seus líderes. De forma semelhante, uma entidade viva piedosa pode entender que está trabalhando sob as leis de Deus e, portanto, de acordo com os preceitos védicos ou com os preceitos de outras escrituras, ela oferece parte de suas posses ao Senhor Supremo Krishna em cerimônias religiosas. Porém, quando essa pessoa piedosa desenvolve apego ao cantar e ouvir das qualidades pessoais do Senhor Krishna, e quando o amor, então, torna-se visível, considera-se que ela está alcançando a fase madura da vida. A este respeito, Srila Jiva Goswami menciona vários versos que mostram muito bem o desenvolvimento do amor por Deus, Krishna Prema. Que o misericordioso Senhor Krishna conceda-me sua graça, revelando a miséria criada pelos desejos pecaminosos. Pessoas sem inteligência têm afeição inabalável pelos objetos do gozo dos sentidos. Está vendo, Bímola? Isso aqui é uma máxima. É pelos sintomas você conhece quem é quem, você sabe em que nível quem está ou que nível a pessoa atingiu. Pessoas sem inteligência têm afeição inabalável pelos objetos do gozo dos sentidos. Do mesmo modo que eu sempre me lembre de vós, para que esse mesmo apego dirigido a vós nunca deixe o meu coração. Vishnu Purana 1:20-19. Assim como a mente das mocinhas sente prazer em pensar num rapaz, e a mente dos rapazes sente prazer em pensar numa mocinha. Não estou pensando nada, Bima. Nossa, Krishna Balarama, que cruz pesada. Estou pensando que você fala sempre, lê mais e fala menos. Tá, deixa eu continuar lendo aqui, não me atrapalha não. Assim como a mente das mocinhas sente... Ai, não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Assim, agora vai. Assim como a mente das mocinhas sente prazer em pensar num rapaz, e a mente dos rapazes sente prazer em pensar numa mocinha, que minha mente sinta prazer em vós. Toda a atração que sinto por atividades piedosas ou pecaminosas, que essa atração seja devotada, sem reservas, a vós, Krishna. Tem idade para tudo, né? Não tem, depende da idade, fica mais fácil ou mais difícil. O temor surge quando a entidade viva, devido à absorção na energia externa e ilusória do Senhor Krishna, identifica-se erroneamente com o corpo material.
Ao afastar-se assim do Senhor Supremo Krishna, a entidade viva também esquece sua própria posição constitucional como servo do Senhor Krishna. Essa condição confusa e temerosa é efetuada pela potência ilusória chamada Maya, a ministra da ilusão, que ministra a ilusão em todo o mundo. Portanto, a pessoa inteligente deve se ocupar resolutamente no imaculado serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, sob a guia de um mestre espiritual autêntico, a quem ela deve aceitar como sua deidade adorável e como a própria vida e alma. Segundo Srila Sridhara Swami, pode-se levantar a objeção de que, como o temor é causado pela ignorância, ele pode ser dissipado através do conhecimento e não há necessidade de adorar o Senhor Supremo Krishna. A entidade viva identifica-se erroneamente com o corpo material, a família, a sociedade e assim por diante, e ela tem apenas de abandonar essa identificação falsa. Então, o que Maya poderá fazer? Em resposta a este argumento, Srila Sridhara Swami menciona o seguinte verso do Bhagavad Gita 7.14. Daivihyesha gunamai mama maya duratyaya mamevaje prapadyante mayam netantarantite. Em português, esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. A entidade viva, chamada Diva Tattva, que somos nós, é uma das potências do Senhor Supremo Krishna. Mas a posição constitucional da entidade viva é Tatastha, ou marginal, outro nome para nós, Tatastha. Em português, marginal. Sendo diminuta, toda a história da fagulhinha e da fogueira, né? Nós somos as fagulhinhas, por isso somos diminutas. Sendo diminuta, toda entidade viva é eternamente dependente da entidade viva suprema, Krishna. Isto é confirmado na literatura védica da seguinte maneira. Vou ler em português a tradução. Entre todos os eternos seres conscientes existe um supremo ser vivo eterno que supre as necessidades de todos os inúmeros outros seres. Katha Upanishad 2.1.12. Krishnadasa Kaviraj afirma que Krishna é o único controlador independente. Todas as outras entidades vivas dependem dele. Está vendo? Todo mundo depende de Deus, Krishna, e Krishna não depende de nada nem de ninguém. Essa é a pequena diferença que existe entre nós e Krishna. Nós somos dependentes e ele completamente independente. Krishna é o único controlador independente. Todas as outras entidades vivas dependem dele. Espera aí, deixa eu printar isso aqui. Infelizmente a gente não tem consciência disso, né? Todo mundo é um servo eterno de Deus, Krishna. Infelizmente não temos consciência disso, por isso sofremos. Muita gente fala, por que eu sofro tanto, né? Essa máxima, Bimala. Deixa eu anotar aqui. As pessoas só... Posso continuar? As pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. Chaitanya Charitamrita Adilila 542. Assim como o dedo faz parte integrante do corpo e, portanto, deve ser ocupado no serviço corpóreo,
nós, como partes integrantes de Deus, Krishna, temos o dever eterno de nos ocupar no imaculado serviço ao Senhor Krishna. A potência do Senhor Krishna, que nos ilumina no serviço a Ele, chama-se Chit Shakti. Vou ler de novo. Não, que eu estava pensando aqui, não é para pensar. A potência do Senhor Krishna que nos ilumina no serviço a Ele chama-se Chit Shakti. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta que, ao desenvolver um espírito de independência, a entidade viva é forçada a vir a este mundo material, onde entra em várias classes de comportamento mesquinho e indesejável, que cria para ela uma situação temerosa. A Bahiranga Shakti, em português a potência ilusória do Senhor Supremo Krishna, cobre todos os vestígios da Chit Shakti e força a entidade viva a aceitar um corpo material após o outro, na incessante busca do desfrute pecaminoso grosseiro. Como punição posterior, a entidade viva que abandonou seu relacionamento amoroso com Deus, Krishna, perde todo o poder de perceber a forma eterna e bem-aventurada do Senhor Supremo, que é o seu verdadeiro refúgio. Em vez disso, a entidade viva fica apegada a tantas formas temporárias e fantasmagóricas, tais como o seu próprio corpo, os corpos de seus membros familiares e amigos, sua nação, sua cidade, com seus edifícios e carros e inúmeras espécies de efêmeros cenários materiais. Nesse estado de ignorância crassa, a ideia de retornar à sua identidade original nem sequer passa pela sua mente. Devido às leis de Deus, os três modos da natureza material estão sempre em conflito, como afirma o Bhagavad Gita. Em muitas passagens do Bhagavatam descreve-se este conflito como Guna Vyatikaram. Ao ficar confusa devido à interação dos modos da natureza material, a entidade viva chega à conclusão da relatividade e supõe que Deus e a adoração a Deus são meros subprodutos das interações relativas e contraditórias dos modos da natureza. Em nome da perspectiva antropológica, sociológica ou psicológica, a entidade viva afunda cada vez mais na escuridão da ignorância materialista, dedicando-se à piedade mundana, ao desenvolvimento econômico, ao gozo dos sentidos ou à especulação em que ela considera o absoluto. Como destituído de variedade e personalidade, as quais ela julga serem produtos das interações dos modos da natureza. Em outras palavras, ficam cada vez mais confusas. Cada vez mais confusas. A potência ilusória do Senhor Supremo Krishna é Duratyaya. Em português, é impossível. Já falei. Nossa, é impossível continuar. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, barulhenta. Então vamos parar aqui, deixa eu ver onde nós vamos parar, na página 117, linha 3, tá bom assim? Então tá bom, 117, linha 3. Mas você que não quer parar de ler essa coleção, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos.
Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, é o primeiro link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Onde nós paramos, hein? Calma, estou procurando aqui. Deixa eu aumentar a letra. 1, 2, 3, 4, 5. Quase lá. Aqui, ó. Falar de Deus, Krishna, ou cantar de Krishna, se chama Kirtana. O Senhor Krishna Chaitanya também recomenda Kirtaniya Sadahari, que significa em português sempre pensar e falar de Deus, Krishna e nada mais. Isso se chama consciência de Deus, Krishna. Consciência de Deus, Krishna, é tão sublime que qualquer um que adote este processo está elevado para a mais elevada perfeição da vida, muito mais além do conceito de liberação. No Bhagavad Gita, portanto, Krishna aconselha a todos a sempre pensar nele, prestar serviço prático e amoroso a ele, adorá-lo e oferecer reverências a ele. Desse modo, um devoto se torna plenamente krishnaizado e, por estar sempre situado em consciência de Deus, Krishna, ultimamente vai de volta para Deus, Krishna. Apesar dos Vedas terem recomendado a adoração de diferentes semideuses como diferentes partes e parcelas de Deus, Krishna, deve-se entender que tais instruções são destinadas para as classes de homens menos inteligentes, que ainda estão atraídos ao prazer sensual. Mas pessoas que realmente querem o cumprimento perfeito da missão da vida humana devem simplesmente adorar o Senhor Krishna. Isso simplificará a matéria e garantirá completamente o sucesso de sua vida humana. Apesar do céu, a água e a terra serem partes e parcelas do mundo material, quando alguém está em terra firme, sua posição é mais segura do que quando está no céu ou na água. Uma pessoa inteligente, portanto, não permanece sob a proteção de diferentes semideuses, apesar de eles serem parte e parcela de Deus, Krishna. Em vez disso, ele permanece no chão sólido da consciência de Deus, Krishna. Isso faz a sua posição sólida e segura. Os impersonalistas às vezes dão o exemplo que se alguém está sobre uma pedra ou sobre um pedaço de madeira, certamente está sobre a superfície da terra, porque ambas, pedra e madeira, repousam na superfície da terra. Mas pode ser respondido que se alguém está diretamente na superfície da terra, está mais seguro do que sobre a madeira ou a pedra, que repousam sobre a terra. Em outras palavras, abrigar-se no Paramatma ou se abrigar no Brahman pessoal não é um curso tão seguro quanto tomar o abrigo direto de Deus, Krishna, em consciência de Deus, Krishna. A posição dos especuladores e dos meditadores não é, portanto, tão segura quanto a posição dos devotos de Deus, Krishna. O Senhor Krishna, por isso, aconselhou no Bhagavad Gita que somente a pessoa que perdeu o juízo adota a adoração dos semideuses. Essa colocação é boa, hein, Bima? Perdeu o juízo.
está adorando outra pessoa que não um Deus, Krishna. Tem que adorar um manda-chuva, né? Para que intermediários? Só para perder tempo inutilmente? Mas quem quer perder tempo inutilmente, que adore qualquer outra coisa ou pessoa. A fórmula do sucesso, né? A fórmula do sucesso. Adorar e servir Deus com amor e devoção. A fórmula do fracasso. Qualquer outra coisa. Onde eu estava? Aqui somente a pessoa que perdeu o juízo adota a adoração dos semideuses. Gostei dessa máxima, hein? Vou até printar aqui, peraí. Imagine adorar pessoas inferiores aos semideuses, aí piorou mais ainda, aí perdeu o juízo completamente. E sobre as pessoas que estão apegadas ao Brahman pessoal, à luz, o Śrīmad Bhagavatam diz: meu querido Senhor Krishna, aqueles que pensam em si próprios como liberados por especulação mental, ainda não estão purificados da contaminação da natureza material, por causa da incapacidade deles em encontrar o abrigo de seus pés de lótus. Apesar de se elevarem para a situação transcendental de existência no Brahman pessoal, a luz, eles certamente caem dessa posição exaltada, porque negligenciaram desejar os seus pés de lótus. Aqueles raros, né, que conseguem se fundir na luz. Mas, quer se fundir na luz? Que se funda. Quer se fundir no corpo de Deus? Que se funda, vai se fundir de novo, né? E de novo, até cansar de se fundir. Aí quando ele usa a inteligência, né, deixa de perder o juízo, não, a melhor opção é se agarrar nos pés de lótus de Deus, Krishna. Eu já cansei de me fundir, eu quero Deus agora. Esse é o ponto, né? É por isso que todo mestre vem aqui nesse mundo ensinar o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Vem ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, com o corpo, a mente e as palavras. O Senhor Krishna, portanto, aconselha que os adoradores dos semideuses não são pessoas muito inteligentes, porque obtêm somente resultados temporários exaustivos. Seus esforços são aqueles de homens menos inteligentes, mas o Senhor Krishna assegura que o seu devoto não tem medo de cair. E aí, Prabhupada era destemido até no nome, Abhaycharan, sem medo. Em português, esse nome, esses dois nomes em português é sem medo. Os Vedas personificados continuaram a orar. Querido Senhor Krishna, ao considerar todos os pontos de vista, se uma pessoa tem que adorar alguém superior a ela, então, justamente por bom comportamento, a pessoa tem que aderir à adoração de seus pés de lótus, porque você é o controlador último da criação, manutenção e dissolução. Você é o controlador dos três mundos, Bur, Bovar e Suar. Você é o controlador dos 14 mundos superior e inferior, e você é o controlador das três qualidades materiais. Semideuses e pessoas avançadas em conhecimento transcendental estão sempre dedicadas em ouvir e cantar sobre seus passatempos transcendentais, porque isso tem a potência específica de nulificar os resultados acumulados da vida pecaminosa. Pessoas inteligentes realmente mergulham no oceano de suas atividades de néctar. A nectárias. Tá na outra linha, Bímola. Cortou aqui, ó. Tem que revisar, né?
Erro da máquina burra. O computador que separou. É nectárias. Tá, vou ler de novo esse trecho. Pessoas inteligentes realmente mergulham no oceano de suas atividades nectárias e muito pacientemente ouvem sobre elas. Assim se tornam imediatamente livres da contaminação das qualidades materiais. Elas não têm que se submeter a severas penitências e austeridades para o avanço na vida transcendental. Esse cantar e ouvir os seus passatempos transcendentais é o processo mais fácil para a autorrealização. Simplesmente pela recepção auditiva da mensagem transcendental, o coração da pessoa se torna limpo de todas as coisas sujas. Assim, a consciência de Deus, Krishna, se torna fixa no coração de um devoto. A grande autoridade Bhishmadeva também deu a opinião que este processo de cantar e ouvir sobre a suprema personalidade de Deus, Krishna, é a essência de todas as execuções ritualísticas védicas. Querido Senhor Krishna, o devoto que quer se elevar simplesmente por este processo de atividades devocionais, especialmente por ouvir e cantar, muito em breve sai fora das garras das dualidades da existência material. Por este processo simples de penitência e austeridade, a super-alma dentro do coração do devoto se torna muito satisfeita e dá ao devoto direções para que ele possa ir de volta ao lar, de volta à morada eterna. Está afirmado no Bhagavad Gita: aquele que dedica todas as suas atividades e sentidos no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna se torna completamente pacificado, porque a super-alma está satisfeita com ele. Assim, o devoto se torna transcendental a todos os tipos de dualidades, tais quais calor e frio, honra e desonra, e livre de todas as dualidades. Ele sente bem-aventurança transcendental e não mais sofre cuidados e ansiedades por causa da existência material. O Bhagavad Gita confirma o devoto que está sempre absorto em consciência de Deus, Krishna, não tem ansiedades para sua manutenção ou proteção. Constantemente absorto em consciência de Deus, Krishna, ele ultimamente alcança a perfeição mais elevada. Enquanto na existência material, ele vive pacificamente e em bem-aventurança sem quaisquer cuidados e ansiedades. E depois de deixar este corpo, ele vai de volta ao lar, de volta à morada eterna. O Senhor Krishna confirma no Bhagavad Gita: minha morada suprema é um local transcendental no qual, ao ir lá ninguém retorna para o mundo material. Em outras palavras, a gente só faz a burrada uma vez, a gente só cai aqui nestas cadeias de nascimentos e mortes uma vez. A gente se rebela contra Deus só uma vez, né, Bima? É isso aí, ó. A gente vai aprender uma lição tão grande que a gente não vai querer quebrar a cara de novo. Qualquer um que alcança a perfeição suprema por estar dedicado a meu serviço prático e amoroso pessoal na morada eterna, alcança a perfeição mais elevada da vida humana e não tem que retornar novamente ao mundo material miserável. Meu querido Senhor Krishna, é imperativo que os seres vivos sejam dedicados na consciência de Deus, Krishna. Sempre a prestar... já parei. Nossa, é hoje. Vamos parar aqui. Não dá tempo. Vamos parar aqui. Não, estou anotando. Tá, já anotado agora. Mas você que não quer parar de ler esse livro Krishna Book,
Ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Na primeira linha você encontra lá o link Livros Grátis. Você clica ali e já aparece a opção de ler o livro Krishna, o Krishna Book na tela, como a gente está lendo aqui, né? A gente está lendo no bloco de notas, mas está de graça aí para você ler na tela, no Veda Base. Não é isso, Bimala? Então tá. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei. É a sexta opção, é a sexta, né? Peraí, deixa eu ver, Bimala, não lembro. Então, fala aí qual a opção que é. É o sexto link, tá aí, ó, Krishna Book. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos cantar mantras. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimadhusudan Gopala Govindara Shimadhusudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe, Jayo Radha Gokula Nanda Radha Gokula Nanda Radhe, Radhe 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 Radhe, Radhe 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 Radhe, Prabhupada 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 Prabhupada, Gurudeva 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.